passou pela experiência de contar para o paciente que ficou uma lima fraturada ali dentro do canal do dente dele? Bem, não é uma situação confortável, né? E também, além de não ser confortável, a conversa que a gente tem que ter, né? O meio do caminho, desde a fratura, tentativa de remoção, saber se indica para colega, não indica para colega, considera as variáveis, até onde tenta remover ou não, assume um risco maior de desviar aquele conduto ou de perfurar até o canal, enfim, né? É um longo caminho até chegar, às vezes, né, num ponto que você fala, pô, não dá para remover mesmo, né? Seja eu, seja um colega aí que é bem experiente nisso, que eu encaminhei, mesmo assim não deu para remover, e eu tenho que falar com o paciente e falar, ó, o fragmento vai ficar aí, é uma conversa bem difícil, né? Lógico que a gente não tá falando aqui que esse dente necessariamente está perdido, tá? A gente tem outros vídeos aqui no canal que exploram bastante aí essa questão do prognóstico em caso de lima fraturada. No entanto, só tô lembrando isso daqui para você para poder falar que sempre o melhor é o quê? Evitar. O melhor prognóstico é evitar a fratura do instrumento. E para isso eu vou responder aqui hoje uma dúvida que vem recorrente nesse sentido, né, com relação a qual que é a melhor cinemática, se eu estou pensando em evitar uma fratura de lima, será que é melhor eu usar rotatório, será que é melhor eu usar reciprocante? E eu vou te responder o seguinte, né, a gente tem diferentes trabalhos, se buscar na literatura, a gente encontra até revisão sistemática, dizendo que com relação à fratura a gente não tem diferença significativa entre as cinemáticas. No entanto, a gente tem outros fatores muito mais presentes e que impactam sim, né, vamos dizer assim, a probabilidade de acontecer uma fratura do que a questão da cinemática. Então, com relação à cinemática, fala, Fernanda, eu trabalho com rotatório, mas eu queria reciprocante, que é uma dúvida essa. Eu queria reciprocante porque eu já ouvi falar que ela é menos arriscada para fraturar. Olha só, antes de você pensar que é isso que vai fazer você fraturar uma lima no canal ou não, que é a cinemática que vai te colocar mais em risco ou não, lembra do seguinte, outras variáveis que vêm muito antes de você considerar a cinemática, que é, primeira coisa ali, o treino do operador, ou seja, sua experiência, sua bagagem dentro da instrumentação, mas dentro daquele sistema que você escolheu para trabalhar. Né? E falando em sistemas, a gente tem uma infinidade de sistemas no mercado, né? E a todo momento saindo novos sistemas também. E aí a gente tem uma variabilidade, uma diversidade enorme de instrumentos, né? Tanto para instrumentação com cinemática rotatória, quanto para instrumentação com cinemática reciprocante. O que eu vou falar, talvez seja assim, um ponto principal para você considerar aí dentre esses sistemas. Você, logicamente, você consultar com relação a colegas, assim, com relação à qualidade daquele instrumento, porque a gente tem uma infinidade realmente, não necessariamente o de menor custo é o melhor custo-benefício realmente, tá? Se você considerar, às vezes, o número de usos que você pode fazer daquele instrumento com maior segurança, né? E também mantendo a capacidade de corte desse instrumento, da mesma forma também que não é simplesmente o instrumento mais caro, nossa, é o mais caro do mercado, então ele é o melhor, é o mais seguro, também não é assim, certo? A gente tem essa troca, tem essa bagagem para isso que a gente consulta, né, faz curso e busca informações de fontes confiáveis, né, de pessoal que realmente está ali, não é só além de praticar, é praticar uma clínica baseada em evidência, mas também com muita bagagem clínica, né, encarando os desafios do dia a dia. Muito bem, então, consulta, tem alguma bagagem já a respeito daquele sistema, você teve essa informação, veja se esse sistema, qual que é a liga desse sistema, tá? É um níquel titânio tratado termicamente, aí seria mais interessante. Por quê? Porque um níquel titânio tratado termicamente, ele vai ter uma flexibilidade melhor, vai conseguir trabalhar melhor e com maior segurança, às vezes em regiões de curvaturas mais acentuadas, múltiplas curvaturas, né, em múltiplos planos, que são realmente situações que representam um risco a mais durante o preparo para a fratura de um instrumento, certo? Então, treinamento, a liga que você vai usar, ou uma bagagem se você não tem ainda bagagem naquele sistema, buscar quem tenha para poder te dar esse feedback e, logicamente, né, qual que é a sua sequência de preparo, o seu protocolo de preparo. E nesse protocolo de preparo, a gente está falando muito mais aquele protocolo, né, os princípios dentro daquele protocolo. Então, você fazer, por exemplo, um protocolo no sentido coroa-ápice,
né, com ampliação progressiva, né, uma ampliação segmentada. Primeiro você trabalha terço apical, depois terço médio, depois terço cervical. A gente tem aqui vídeo completo de preparo de canal de molar, do início ao fim, para você ver ali detalhadamente como que é esse preparo coroápice segmentado. Então você manter esses princípios durante o uso daquele seu sistema ali que você selecionou, e seja cinemática rotatória ou reciprocante, né, de acordo com o sistema. Você ter esse tipo de cuidado, você fazer uma recapitulação, usar um instrumento de guia, né, antes de você inserir e trabalhar em cada terço, você usar ali um glide path, seja feito de forma manual, seja feito de forma mecanizada, e seja rotatório, seja reciprocante, mas você saber daí, dentro daquele protocolo, né, quais são as características desejáveis de cada instrumento para cada etapa, tá? Aí está um segredo muito maior do que simplesmente você pensar que vai ser, né? Será que vai ser a rotatória ou se vai ser a reciprocante? O que vai funcionar melhor? O que vai ser mais seguro aqui para mim? Você dominando esses princípios de preparo e basicamente a gente já te antecipo aqui, né? Um grande princípio de preparo que ajuda a evitar a fratura de instrumento é você primeiro ampliar terço médio cervical para depois trabalhar em de terço médio para apical, que são as regiões de mais múltiplas curvaturas, né, que o instrumento encontra regiões de maior atresia no conduto, maiores desafios mesmo a física que aquele instrumento tem que evitar. Então, uma vez que você conseguiu preparar terço médio e cervical, você com certeza tem um instrumento muito mais livre, né, na hora que vai trabalhar o terço apical, e que daí ele não vai estar sendo, pensa só, né, aquele corpo todo do instrumento ele não vai estar sendo trabalhado sob pressão, porque 2/3 do canal você já ampliou, então ele vai estar trabalhando exclusivamente aí mais na ponta, que naquele momento é o desejável, certo? Lógico que a gente tem inúmeros princípios mais de preparo e um detalhamento muito maior a respeito de tip e taper de instrumentos, né? Mas, né, isso daí precisaria uma aula toda, um curso todo para a gente entrar em maiores detalhes. O que eu posso te antecipar aqui é um cuidado que vale você ter, né, que às vezes a gente pensa assim, poxa, até quanto que eu vou ampliar esse conduto, né? Poxa vida, eu quero que fique aquela radiografia bonita, aquele canal ampliadão que eu vejo às vezes por aí, né? Primeiro que a gente sabe que a ampliação ela tem que ser de forma anatômica, né? Então você sempre tem que ter uma referência qual que é vamos dizer assim, a amplitude inicial daquele conduto, para daí sim você ampliar o necessário, né? Não é o necessário para ficar bonito, é o necessário para você ter uma descontaminação, enfim, para você ter uma formatação adequada daquele canal. E aí uma dica, né, para você, quando você está diante de condutos extremamente atresiados e está trabalhando uma região de curvatura mais acentuada, em múltiplas curvaturas, uma coisa que você tem que pensar é reduzir o taper do instrumento, tá? Então nessa aí já é uma dica, assim, vamos dizer, bem prática, de aplicação bem prática, né? Não vai botar ali, poxa, será que vai um taper 0,5, 0,6? Vou testar, né? Vou ver se vai. Esquece. Fica ali num taper 0,4 em casos extremos. A gente tem até instrumentos com taper 0,3 mesmo, em questões ali que você está extremamente limitado quase pela física, mas normalmente um taper 0,4, um instrumento com taper 0,4 é capaz de, depois de você ter seguido todos esses princípios de preparo, de você fazer um shape final no canal com maior desafio como esse. Tá certo? Grande abraço, um grande beijo, deixa o seu like aqui pra gente saber que tá te ajudando. Qualquer outra dúvida, deixa nos comentários e a gente se vê na próxima.